Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da missa. Há muitos nomes para a missa católica. Eucaristia, que significa em grego ação de graças, fração do pão, a descrição mais antiga da missa, no próprio Novo Testamento, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Santo Sacrifício, que enfatiza o aspecto de que a missa não é a memória apenas da última ceia, mas do sacrifício de Cristo no Calvário, do qual, nela, participamos. Ceia do Senhor, como Paulo refere na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Santa Comunhão, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quando Paulo fala sobre a nossa comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Podemos pensar em tantos nomes como as facetas de um diamante. Tal é o mistério grandioso da missa. De cada ângulo que se olha, surge um aspecto do mistério. Contudo, a palavra missa vem do latim. O Catecismo da Igreja fala em Santa Missa, porque a liturgia, na qual se cumpre o mistério da salvação, é concluída com o envio, missio dos fiéis, para realizarem o desejo de Deus nas suas vidas cotidianas. Em latim se dizia ite missa est. Hoje, o sacerdote ou o diácono despedem o povo. Ide em paz, o Senhor os acompanhe. E as pessoas respondem, graças a Deus. Já no 7º século depois de Cristo, se referia assim à Eucaristia, à missa. A despedida mais antiga de que se tem notícia era cantada, Ide, a missa terminou, com a resposta, em latim, Deo gratias, demos graças a Deus. Ao longo do tempo, na Igreja Antiga, houve 2 momentos de despedida que embasaram esse nome, missa. A despedida dos catecúmenos, em que a missa era chamada de missa dos catecúmenos, com os ritos introdutórios, a liturgia da palavra e, nesse momento, os que ainda não tinham sido batizados eram despedidos, antes de iniciar a liturgia da Eucaristia, que era o sacrifício propriamente dito, do qual não participavam. Para os que ficavam, porque já eram batizados, sobrevinha uma segunda despedida, aquela que vimos antes, ite missa est. Essa era chamada a missa dos fiéis. Elas formavam uma só liturgia, a Santa Missa. Na Igreja Católica, em comunhão com o sucessor de Pedro, há vários ritos, e não só o romano. O Catecismo os descreve brevemente. É interessante conhecer as descrições, que convido você a buscar nos parágrafos 1202 e 1203. O Catecismo explica que as tradições litúrgicas diferentes surgiram da missão da Igreja. Quando o mistério de Cristo passou a ser celebrado em diferentes regiões, foram usadas expressões particulares daquelas culturas diferentes, com geografias diferentes. A fé cristã católica apresenta o modo pelo qual se glorifica plenamente a Deus, a Eucaristia, o grande dom do caminho de Cristo, que começa em sua encarnação, passa pela paixão, morte e ressurreição. Esse é o rito cristão, o modelo fundamental de adoração que nos foi doado pela fé. Na Igreja não há um rito só, mas ritos que vêm das sedes primaciais da Igreja Antiga, Roma, Alexandria e Antioquia. A partir do século IV, a essas se juntou Bizâncio, e são os 4 grandes âmbitos da tradição litúrgica. Antioquia foi o lugar de origem do cristianismo dos pagãos, onde esteve Pedro, e de onde surgiram os ritos sírio-ocidentais, entre os quais o rito maronita, que é conhecido aqui em Porto Alegre, porque temos uma igreja maronita. Os ritos sírio-orientais, como os ritos caldeus, reportam a Tomé, e também o Malabar, que acontecia na Índia.
A partir de Marcos, em Alexandria, se deu origem aos ritos copta e etiópico, e ainda ao bizantino, a partir de Constantinopla ou Bizâncio, a partir de André. De todo modo, as duas maiores famílias de ritos são a romana e a bizantina, nos quais conflui um rico patrimônio de ambientes, que tinham visto a atividade missionária dos apóstolos. Por isso há alguns princípios ligados aos ritos litúrgicos. O primeiro é que é importante que cada um tenha referência aos lugares apostólicos da origem do cristianismo, ancorando no lugar e no tempo do evento máximo da revelação. Eles não são somente produtos de enculturação, mas são formas da tradição apostólica e do seu desenvolvimento nos grandes âmbitos dessa tradição. Em segundo lugar, os ritos são delimitados uns em relação aos outros, embora haja intercâmbio e recíproca fecundação. Roma plasmou a liturgia dos povos germânicos, latinos e parte dos eslavos. Bizâncio deu origem ao culto de grande parte do mundo eslavo. E, embora os ritos se distingam, criam comunhão entre diferentes culturas e línguas. Podem ser comparados não a um equipamento técnico que o homem pode produzir, mas a uma planta em que há um crescimento orgânico, e as leis desse crescimento determinam as possibilidades de posteriores desenvolvimentos. A liturgia divina vem de Deus e de sua revelação. Trata-se de algo que vem ao nosso encontro e que não somos nós a criar. Como breve referência, temos hoje o rito romano, o ambrosiano, de Santo Ambrósio em Milão, o bizantino, o alexandrino ou copta, o siríaco, o armênio, o maronita, o caldeu. Os próprios nomes mostram a sua divisão conforme a língua e a geografia. Os ritos latinos são principalmente do Ocidente, o romano, o ambrosiano e os de certas ordens religiosas como os dominicanos. No Oriente, os ritos estão em línguas diferentes. O rito bizantino é rezado em grego, o de Alexandria, que segundo a tradição foi fundada por São Marcos, é o copta, uma forma mais antiga do egípcio. O rito siríaco é realizado em aramaico. Isso permite ver que já no tempo dos apóstolos, quando eles saíam pelo mundo, levavam o evangelho adaptando a liturgia da missa. A Igreja reconhece isso e continua essas tradições, tendo sido declarado em concílio que a Santa Mãe Igreja permanece com todos os ritos reconhecidos como iguais em direitos e dignidade e quer preservá-los no futuro. O Catecismo da Igreja menciona isso no número 1203. A maioria dos católicos celebra no rito romano, porque é o mais amplamente praticado, o da Igreja de Roma, dos papas, de Pedro e seus sucessores. O Missal romano, posterior ao Concílio Vaticano II, pela primeira vez foi publicado em 1970, sob Paulo VI. Foi reeditado e republicado numa terceira edição em 2000 pelo Papa João Paulo II. Era chamado de Novus Ordo Missae, o Novo Missal, em razão das alterações produzidas pelo Concílio Vaticano II. Ao longo da história, houve modificações no Missal, o que procuraremos ver numa retrospectiva ao Missal em vigor ao Concílio de Trento, e outros, como o de Inocêncio III, no 12º século, ou do Papa Gregório Magno, remontando até o VII século. Mas se há diferenças, há também continuidade. Se olharmos para a descrição que Justino Mártir faz da missa no II século, descrição essa que está narrada no Catecismo, no parágrafo 1345 e seguintes, veremos que Justino escreveu ao imperador pagão Antoninus Pius, que viveu entre 138 e 161 a.C. Escreveu por volta do ano 155, explicando o que os cristãos faziam. O imperador se perguntava se eles comiam carne humana e bebiam sangue humano, se davam um beijo quando se reuniam, mesmo homens e mulheres juntos. Com esses rumores sobre o culto cristão, Justino quis dar uma descrição básica da liturgia, escrevendo assim: no dia do sol, como é chamado, reúnem-se em um mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas ou da lei.
Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com um ósculo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho. Ele os toma e faz subir glória e louvor ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. Em grego, significa Eucaristia, ação de graças. Ele rende graças longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação, dizendo: Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Podemos ver que a Assembleia dos Cristãos tinha lugar no domingo, eram lidas as memórias dos apóstolos, os evangelhos e seus escritos, também os escritos dos profetas, conforme o tempo que tivessem. Não devemos esquecer que nessa época, muitas vezes, a missa era celebrada às escondidas, nas catacumbas, sob a iminente possibilidade de prisão. Então não havia tanto tempo. Essa é a liturgia da palavra. A partir daí, o presidente da celebração exortava os presentes a imitarem aquelas palavras. Trata-se da homilia sobre as leituras. E isso significava que aqueles que estavam lá compreendiam as leituras feitas. Seguia-se um momento em que rezavam por diversas coisas, todos juntos, as nossas preces dos fiéis. O momento, na missa, em que os leigos exercitam especialmente a sua missão sacerdotal, de intercessão. Se aquelas pessoas levantavam, é porque antes estavam sentados, como nós, sentados na liturgia da palavra, exceto no Evangelho e na homilia. Agora oferecem preces de intercessão pela Igreja e o mundo. Concluindo, trocavam o beijo, o nosso abraço da paz, o sinal da paz, como ficou conhecido. Era uma expressão da paz entre os membros da Assembleia, como Jesus oferecera a paz aos apóstolos ao entrar no cenáculo já no domingo de Páscoa. A paz esteja convosco. Essa expressão da paz era dada na liturgia ou missa dos catecúmenos. A seguir vinha outra parte daquela liturgia tão antiga que nós chamamos de liturgia eucarística. Justino descreve como era trazido pão e um pouco de água e vinho misturados para aquele que presidia a Assembleia. A nossa apresentação das oferendas hoje. E seguia o ofertório quando o presidente oferecia ao Senhor aqueles dons. Louvava e glorificava o Pai através do nome do Filho e do Espírito Santo, dando graças. Eucaristia. Daí vem o nome Eucaristia. Fomos julgados dignos daqueles dons e agradecemos. É a oração eucarística ou anáfora, uma prece trinitária e longa. Justino fala em um tempo considerável. A seguir, o grande Amém, que quer dizer assim seja, o assentimento dos fiéis a tudo que fora rezado pelo presidente da celebração. O pão, chamado eucaristizado, é distribuído pelos diáconos, que também levam para os que não puderam comparecer. É o nosso rito da comunhão. Diáconos e ministros, além dos sacerdotes, distribuem a comunhão. Naquela época, a comunhão era sempre dada nas duas espécies. Justino ainda referiu que havia uma coleta na liturgia, dada pelos que tinham possibilidade ao presidente para assistir aos órfãos e viúvas, doentes ou sem recursos por qualquer razão, prisioneiros, migrantes, todos os necessitados. Tudo isso não soa tão conhecido para aqueles que estão ouvindo e participam da missa? Vemos como as partes da missa que temos hoje fazem parte da tradição muito antiga da Igreja.
O Catecismo explica que as duas grandes partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, representam uma estrutura fundamental, preservada através dos séculos até nossos dias. Duas partes de uma unidade, formando um único ato de adoração. Uma só mesa preparada para nós pelo Senhor, mostrando como Ele deseja ser adorado. Não se trata apenas de história, mas da mística, do mistério, um movimento como o da refeição pascal do ressuscitado com os discípulos de Emaús. Jesus caminhou pela estrada com eles, explicando-lhes as Escrituras e tudo o que nelas se referia a ele. Depois sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, abençoou e partiu, e deu a eles. A missa tem raízes históricas, como Justino descreve, mas que remontam à própria Bíblia, que chegam ao domingo da ressurreição. Ela é feita dos atos do próprio Senhor. Ao partir do pão, os olhos dos discípulos de Emaús se abriram, narra Lucas, e eles reconheceram Jesus. Aliás, isso aconteceu no domingo, o domingo da ressurreição, o mesmo dia que Justino refere quando se reunia a Assembleia dos Cristãos, o dia do sol. Tendo reconhecido Jesus, ele desapareceu aos seus olhos. Os verbos que Lucas emprega são tomou, abençoou, partiu e deu, os mesmos que aparecem na descrição da última ceia, quando Jesus deu aos apóstolos o pão e o vinho da ceia pascal, e os identificou com seu corpo e sangue. Desaparecendo, Jesus mostra aos discípulos de Emaús que a sua presença agora está naquele pão e naquele vinho, na liturgia eucarística, na Eucaristia. É assim que eles o verão. E os discípulos respondem com seus atos, correm para Jerusalém, comentando como seus corações ardiam quando Jesus lhes falava das Escrituras. Ou seja, haverá mudanças com a volta de Jesus para o céu. Pode haver desenvolvimento dos ritos. Contudo, a estrutura fundamental da liturgia foi posta pelo próprio Cristo. A leitura do Antigo Testamento, da Escritura, a pregação da homilia, quando Jesus explicou-lhes como o Antigo Testamento se referia a ele mesmo, o partir do pão, a revelação da presença do Senhor, naquela primeira missa e em todas as que forem rezadas enquanto durar este nosso tempo. É nosso desejo que os nossos corações também se abrasem enquanto encontramos as raízes da missa na Sagrada Escritura e reconheçamos todo o mistério celebrado na liturgia da missa. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.